louder, looks too damn good. Baby, watch out now. Aí estamos. Então, muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Epá, outra vez os dois. Não precisamos de mais para É que fazer isto volta e meia é o que é. Mas pronto. O Pedro agora só vem quando houver candidato. Foi. E acho que está para vir um. É? É. Está para vir o próximo. Ok. Para a semana. Para a semana? Não sabemos quarta ou quinta, mas até ao fim da semana nós anunciamos o dia. Direto? Em direto. Boa. Guardamos, não vamos dizer que Já dizer. vamos guardar o suspense. Mas depois nada espaço. É o Cristóvão Carvalho. É? Candidato às eleições do Benfica. Na próxima semana vem à presidência fazer, digamos que, magia, serviço público. Quarta ou quinta? Quarta ou quinta. Ok. Vamos tentar descortinar. Porquê? Porque se o Benfica ganha no sábado, eu não sei se o jogo a seguir é quarta-feira ou se é quinta. Tenho ali dúvidas e obviamente que há prioridades, pelo menos no que toca ao nosso àquilo que nós temos que fazer, né? Mas pronto. Olha, ainda assim, não sei se vocês conseguem ver pela geral, mas o Bruno ainda está com umas elas do jogo com o Boca. Pois. Eram os maiores, era como, pá, já não podia ouvi-los, nem a argentinos, nem a brasileiros. Aí, a gente já lá vai. Já não os podia ouvir, pá. E olha, o Benfica passou em primeiro. Mas pronto, é o que é. Não sei o que é que queres falar hoje, isto tem que ser rapidinho, porque eu tenho que ir ao cinema. Ah, é? Pronto, está bem. Mas isso também só vai sair amanhã. Olha, eu quero começar por te dizer que comi muito bem. Baixa lá essa porcaria para isso não está à frente da tua cara. Hã? Baixa mais assim. E Assim está bom? esse mete mais para aqui. Agora. Para aí. Começaste essa direção. Isso, é que a gente está muito de lado. Pronto. Ia ter posto isso menos de lado, ok? Estava-te a dizer que comi muito bem. E vou fazer aqui uma publicidade. Embora eu pague quando lá vá. Portanto, Então, mas eu não fui. Não sou daqueles que só faz quando não. A Tulipa Dourada, a Mãe Martins. Tu já lá foste comigo? Já devo ter ido, não faço ideia. Não, acho que não. Eles agora renovaram o menu, está top. E então tem um prego de atum. Ui, o que é que se come lá? E eu gosto mesmo daquilo. Ok. Olha, o Sandro derrete os palmiers recheados e os pastéis de nata todos. Jesus. O Sandro. Depois o Alex é crepes e bubbles não sei quê. É uma coisa assim impressionante. Eu não sei como é que eles metem tanto açúcar, não sei como é que eles não são diabéticos com tanto açúcar que eles Lá, tu nunca me levaste aqui. Aqui ainda por cima pagaste. Não, pago sempre então. Então, mas a próxima quando eu for alguém vai ter que me oferecer, porque é assim, estamos a fazer esta publicidade fantástica. Vais lá ter com, alguém vai ter que me oferecer. vais lá ter com um grande sportinguista, vais lá ter com o Pedrocas, com o Pedro. E comes bem, é ou não é, Sandro? Olha, e quase que aposto que há de haver uma ou duas pessoas que nos estão a ouvir que conhecem a Tulipa Dourada e que já lá foram. Certeza. Nada a dizer. Mais uma vez, só reforçar, está fresquinho. Está muito fresquinho, está bom. Fantástico. Queres dizer alguma coisa? Não. Obrigado, a topar resultou uma vez mais. Isto aqui a bocado. Bem, a minha casa já está equipada, portanto, se a tua não tiver, a gente vai ter que tratar disso. Não, mas são incríveis. Olha que agora sim está-se bem. Ainda por cima o ar fica leve quando estamos só os dois. Estou só a testar a ver se o outro vai ouvir isto ou não. Pois. Não vai. E nós não vamos dizer nada, que é só para ver se ele nos manda uma mensagem no grupo, mandar-nos para aquele sítio que ele tanto gosta. É verdade. Olha, precisamente a esta hora, está a haver uma reunião para decidir a continuidade do Anselmo. O que é que tu achas sobre isto? Acho que o Vilas Boas não teve uma entrada fácil. A aposta que o Vítor Bruno não correu como ele certamente estava à espera. O Anselmi
parece-me ter sido uma escolha muito, muito pessoal. Mas o que é certo é que se o Vítor Bruno não deu certo, o Martim Anselmi, em termos práticos e em termos de resultados, tem sido pior que o próprio Vítor Bruno. Eu acho que se há altura, se existe cenário perfeito para fazer mudança, é esta, porque foi um Mundial de Clubes. Qual é a palavra que eu ia dizer? Pífio, muito fraco, e continuas a não ver uma identidade de jogo no Porto, mais do que a vitória depois acontecer ou não. Tu não vês a ideia, parece que certo. ali um bocado. Sabes que neste último jogo, o Rodrigo Mora e o William Gomes são jogadores que desequilibram, mas depois, como equipa, não vejo a coisa a funcionar. Mas eu também acho que o Vilas Boas é o principal responsável por isto, porque ele, sabendo disto e das dificuldades e que as coisas desde que entrou o Anselmi só pioraram, epá, quando ele começa a dizer, a exigir Liga Europa e a exigir os oitavos num grupo que até teoricamente seria fácil, ele próprio está a pôr as expectativas num patamar onde não é patamar de ano zero, provavelmente, não é? Portanto, e depois há uma coisa que eu sempre alertei: o Vilas Boas é treinador. Ele de certeza, neste momento, sendo presidente, está na bancada, mas o que ele está a ver, ele de certeza que está a fazer o esquema na sua cabeça, não se metendo, mas é treinador, e acho que aqui é quase algo que vai ser sempre difícil para ele, porque ele vai sempre analisar o jogo com o olho crítico dele. Sim. De alguém que é treinador e ganha títulos, inclusive ali. Por isso, eu acho que ele é o principal responsável. Fala-se que toda a estrutura do futebol pode ser mudada. Jorge Costa, Zubizarreta, pode ser que o problema esteja ali, mas o problema também teve nas decisões que até agora o Vilas Boas tomou, que foram todas um desastre. A verdade é essa, porque é assim: do Vítor Bruno não estava assim tão mal, tudo bem, ficou pior. Agora, aposta num treinador que ninguém conhecia, é uma aposta de risco. Supostamente era toda a gente ficou curiosa, não é? Tinha só presente aquilo que eram as conferências de imprensa, que foi o que saiu cá para fora, porque nem os números dele eram fantásticos para se perceber esta aposta. Corre da maneira como corre. O que seria deste Porto se não tivesse aparecido um Rodrigo Mora? Não é? Ou seja, eu acho que efetivamente fala-se muito do Rui Costa e daquilo que é o seu mandato e das falhas que tem enquanto presidente, mas até agora tudo aquilo que o Vilas Boas fez até agora é borrada. Não, estás a falar em termos desportivos, certo? Estou a falar em termos desportivos. Não nos podemos esquecer a situação e as condições em que o Vilas Boas apanhou o clube. Também, mas pagou 3 milhões pela cláusula de rescisão do Anselmi. Pronto, porque ele quando saía custo zero era a convicção dele. Era a convicção dele e falhou. Ok? Falhou, correu mal, falhou. Mas na ideia dele, se calhar era a melhor opção. Não te esqueças que o Porto é forçado a vender o Galeno e as suas duas vendas grandes que fizeram. Não sai o Otávio, não é? Foi o Otávio e o Galeno, que é duas peças fundamentais no Porto, e o Porto não conseguiu suprir essas ausências. Não, financeiramente acho que o Vilas Boas, e acho que é um ar novo, é um respirar diferente no futebol que ele trouxe ao futebol português. Eu pessoalmente não o conheço pessoalmente, mas tenho muito boa impressão dele. Já gostava dele enquanto treinador, portanto tenho boa impressão dele. Agora, lógico, isto só não erra quem está sentado no sofá. Quem está sentado no sofá não tudo erra. bem, Só exato. que eu vejo uma coisa. Tem errado muito. Só que eu vejo uma coisa. Eu vejo a falar. Claro.
Eu vejo-o a falar e não se esconde. Claro. É dentro disso, é isso que estamos a falar. Agora não sei. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, acho que tem sido Acho que a altura certa para mudar será agora. Acreditas no Jorge Jesus ou achas que ele vai se virar bem para um espanhol, como anda aí nos bastidores a circular? Qual espanhol? Não há nomes, mas acho que ele está focado num treinador espanhol. Não sei, Não sei dizer nomes, ou pelo menos não o posso dizer aqui. Acho que se ele vai buscar Jorge Jesus era um. E ele viria, eu acho. Acho que era uma grande contratação. Acho que o Jorge Jesus, já tendo trabalhado no Benfica e no Sporting, o facto de poder representar os três grandes, não há muitos treinadores que o possam fazer, e acho que, estando ele já com a idade avançada que está e sendo o Porto o clube que é, acredito que viria. Agora não sei se o Porto tem condições financeiras para ter um treinador como o Jorge Jesus, ou se o Jorge Jesus aceitaria reduzir assim tanto o seu... Sim, mas acho que ele terá há muito tempo que nos passa pela cabeça esse sonho dele de poder ganhar títulos nos três clubes por onde passou. Portanto, a mim parece-me que é uma possibilidade. Agora não... Também acho que financeiramente deve ser muito difícil, e acredito que o JJ tenha propostas muito boas aí para ver, não é? Acho que isso. Mas se bem que ele está numa idade agora que pode aceitar o que quer. Sim. E bem lhe apetece, e não vai ter... Sim. Não vai ter muito mais com que se chatear. Sim. Sim. Falando aqui do Mundial de Clubes, já são 8 clubes que, à hora que nós estamos a gravar, que passam. Portanto, vamos ter Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea, PSG, Inter, Miami, Flamengo, Bayern Munique, e faltam mais aqui 4 jogos para fechar. Sim. Exatamente, que vai se decidir nestes próximos dias. O Benfica surpreendentemente passa em primeiro, e pronto, e falávamos ontem que irritei-te ali um bocadinho, que me deu ali algum gosto da exibição do Benfica. Honestamente, acho que é uma exibição digamos que muito boa na primeira parte, que eu senti que a equipa estava segura a atacar, o Bayern também com muito pouco pé no acelerador, mas a segunda parte foi fechadinha lá atrás, e o São Trubin 2-3 vezes a salvar ali o Benfica do empate, digamos assim, que seria a primeira coisa, e depois talvez nunca se sabe a derrota. Mas acontece que o Benfica também tem ali 2 ou 3 oportunidades muito boas para ampliar e fazer o 2-0, mas é daquelas vitórias que dá uma confiança muito boa. Acho que não era preciso aquilo tudo no final, e por uma vitória destas, acreditem em mim, no presidente e não sei o quê, quer dizer, eu acho que estamos a falar no rescaldo de uma época inteira, e também as nossas análises são baseadas nisso e não em apenas um jogo. E a verdade é que o jogo com o Boca, no meu entender, foi muito mal jogado, foi vergonhoso. Aliás, percebeu-se ontem com o nível do Boca quando consegue empatar com o clube amador. E depois o próprio jogo com o Auckland, a primeira parte é tenebrosa, é terrível. Depois na segunda parte lá tivemos que, a bola conseguiu entrar, e o Benfica venceu por 6-0. Mas agora acho que é nestas coisas que o Lage peca, porque ainda não ganhamos nada. A magia da vitória é esta mesmo, que é escamotear, muitas vezes escamoteia aquilo que é a realidade que se passa dentro do clube. Eu continuo-te a dizer, primeiro que tudo, isto é uma opinião minha, não é nada contra a pessoa, não é nada, não faz sentido o treinador do Benfica. O treinador é do Benfica, não é o treinador do Rui Costa, não é o treinador, é o treinador do Benfica. E o treinador do Benfica, ou qualquer profissional que esteja no Benfica, não tem que fazer campanha por ninguém. Okay? Sentiste que aquilo foi um bocadinho isso, não é? Eu acho que qualquer pessoa conseguiu entender isso, e acho que até acaba por prejudicar. Acho que fica feio.
e a vitória não apaga aquilo que realmente eu vejo, na minha opinião, vejo no Benfica, que é um Benfica ao sabor do vento. Tu não podes ter uma situação. Para já há várias situações que não dá para perceber. Não dá para perceber como é que, eu já falei aqui, vou voltar a repetir, como é que tu não contas com o Di Maria na fase final da época, não contas com o Di Maria na final da Taça de Portugal, e agora sabe-se que o Di Maria vai-se embora e o Di Maria é titular em todos os jogos e joga em todos. Não estou a falar contra o Di Maria, até porque o Di Maria tem feito boas exibições e a forma como ele se entrega ao jogo tem sido assinalável. Ainda ontem no jogo com o Bayern, foi ontem? Ainda ontem a correr para trás, os 80 e tal minutos a fazer carrinhos com 37 graus e pronto. Portanto, é de tirar o chapéu. Não está em causa se há quem idolatre o Di Maria, sou eu. Só que eu estou a olhar isto em termos de organização, e existe algo acima do Di Maria, que é a organização, que é o Benfica. E para mim não faz sentido, se o jogador vai embora, ir fazer a digressão para os Estados Unidos e ser opção os jogos todos, e é quase como se fazer a despedida do Benfica. Não, isso era para ter sido feito a ganhar títulos, que era o que o Di Maria merecia e o que o Benfica merecia, era ganhar títulos cá. O facto dele estar a jogar constantemente e tantos minutos está a tirar a oportunidade a miúdos que possam entrar e que se possam mostrar. Depois não consigo entender a questão, volto a dizer, a questão do lateral direito. Supostamente está resolvido. Continuas quer dizer, puseste o Dal, que é o defesa esquerdo, a defesa direito, pões o médio centro a defesa direito, pões o central a defesa direito, e tens lá os miúdos todos, tens lá. Eu continuo a dizer, para mim agora vem o Dedic, já se pode juntar, acho que já se pode juntar, no salvo erro já se vai juntar, salvo erro vai ser oficializado. Pronto, o Dedic acho que vem acrescentar muito. Mas até teres o Dedic, tu tens um jogador lá que é o Tiago Gouveia, que para mim, se fosse aposta, eu acho que se poderia. Eu acho que o Tiago Gouveia é daqueles jogadores que, como extremo, vai ser mais um no futebol e vai fazer a carreira dele e vai ganhar o dinheiro dele e vai andar aí. Acho que ele, como lateral direito de uma equipa grande, seria um grande lateral direito. Seria mesmo um grande lateral direito, porque ele tem raça, tem atitude, tem velocidade, tem técnica, tem cruzamento, tem 1 para 1, tem que melhorar alguns aspectos, como é normal, mas acho que poderia ser, como foi o Fábio Coentrão na esquerda, que era extremo, e como extremo era mais um, e como lateral foi o que foi, quando esteve no auge. O próprio Miguel no Benfica, que era extremo direito, e depois foi o que foi a lateral, e temos tantos casos assim, e eu acho que o Tiago Gouveia era esse caso, e escusavas de meter o Osnes ali a tapar buracos, e depois não podes ter uma situação em que acontece o que acontece com o Coxu e com o Bruno Lage, e já podemos esmiuçar um bocado mais isso, mas eu acho que num ponto destes, numa situação destas, tu tens que o presidente tem que intervir, o presidente tem que dizer alguma coisa. Aquilo foi grave demais, o que aconteceu foi grave demais para o responsável máximo do clube não dizer nada. E insistir nesta postura de eu não gosto de falar, eu não gosto. Meu amigo, é o presidente do Benfica. Tem que dar a cara quando as coisas não estão bem, quando há uma coisa. Sabes que eu acho que esta situação com o Goku está extremamente extrapolada, na minha opinião. Não falámos sobre ela, já nem me lembrava disso, que não tínhamos falado sobre isso. Mas já acho que
é uma situação em que eu já vi, não desculpando, mas já vi muitas vezes jogadores a sair a reclamar porque não querem sair. O que eu nunca vi foi, depois de um golo, o treinador virar-se para trás e provocar o jogador que está quente, que acabou de sair, que não gostou da substituição. Acho que foi escusado, foi lamentável, e querer dizer que isto é normal, não é normal. Há duas coisas que eu estou aqui a separar. Uma é o jogador aziado a sair, já vi jogadores a dar pontapés em garrafas, já vi não sei o quê, a tirar as braçadeiras, isso acontece. A tirar a camisola para o chão, já vi isto tudo. Isso acontece em todos os... Agora, o treinador a seguir voltar-se para trás e provocar como provocou, porque o que anda aí a circular é só a saída dele e depois ele virar-se, mas ele vira-se ao treinador à séria quando o Renato Sanches faz o gol. Não, ele quer levantar-se e quer-se ir embora. O Aturkoglu é que o segura. Portanto, e o Ricardo Rocha é que mandou o Laje ter calma e mandou sentar e pronto. Agora, acho que é um assunto que está resolvido. Chocaria mais se ele ficasse, se ele fosse titular no jogo a seguir, não foi. Não, mas olha, está resolvido. Está resolvido porque o Benfica ganhou e já toda a gente esqueceu e está tudo muito bem. E depois vem-se aquela história, acreditem mais em nós e não sei o quê. Exato. Está resolvido. Não está resolvido para o lado deles. Eu diria que a partir do momento em que isso acontece a nível, e é uma situação para se resolver num balneário, está resolvido. Agora, foi feio, não foi bonito e não se pode passar uma borracha sobre isto porque existiu. Exatamente. Existiu e é grave. Porque... aquilo foi uma vergonha para qualquer adepto do Benfica assistir a uma coisa daquelas. Tens razão, o jogador sai aziado, o jogador sai. Não nos podemos esquecer do historial do Coxo, portanto, não é algo novo no Coxo. E tu sabes o feitio que tens ali, portanto, logo aí também tens que tratá-lo de outra forma, porque senão vais incendiar ainda mais. Acho que o Benfica tem que resolver esse problema. E eu acho que resolver esse problema é alguém que deu o valor, que pelo menos que deu o valor que o Benfica pagou e pô-lo a andar. Ainda para mais se fala-se no Tiago Almada. O Tiago Almada, se vier, é uma contratação daquelas e eu não acredito, mas pronto. Mas se o Coxo sair, acredito que liberta ali margem para vir o Tiago Almada. Mas mais do que isso, lá está, mais do que a situação do jogador, que é uma falta de respeito e não pode, mas o treinador não consegue controlar qual é a reação do jogador. Portanto, tu nunca podes culpar o treinador por um jogador ter uma reação daquelas, não é? O que tu depois podes analisar é como é que o treinador reage a essa postura. E a forma como ele reage quando o Coxo sai, para mim tudo bem. Ele diz, cala, mas é a boca, não falas para mim, sentas-te e acabou. Está resolvido. Agora, tu voltares para o banco 2 ou 3 minutos depois, porque o jogador que entrou marcou um golo e a provocar daquela forma, eu acho que isso foi, para mim, foi ainda mais feio do que propriamente o resto. Não, foi e lá está, e é o que tu estás a dizer, tentou-se, aquilo que o Bruno Lage ontem diz, acaba por ser, porque falou-se muito daquele tema, somos uma família, isto acontece, resolvemos a família, ele tem muita vontade de ganhar, como é óbvio, mas o ter vontade de ganhar não pode ser desculpa para tudo. Não, ok, mas eu aceito essa desculpa e acredito que seja verdadeira, mas não há ninguém que pergunte assim, ok, então mas Mister, diga-me uma coisa, então mas porquê é que você provocou depois no gol? Porquê? Ninguém fez essa pergunta. Não, ou o que é que disse quando o Renato marcou para o Coxo ter aquela reação? Porquê é que você foi para cima do Coxo 2 minutos depois, quando já as coisas já estavam sanadas? Porquê é que você foi para cima? Diga-me lá. Também é porque são uma família e querem ganhar e querem... As justificações não fazem sentido. Claro. As justificações que não fazem sentido nenhum. Mas pronto, o Benfica ganhou, acabou por fazer nesse jogo com o Auckland na segunda parte o normal, quer dizer, estamos a falar de uma equipa semi-amador, e depois contra o Bayern foi aquilo que tu disseste, quer dizer, uma primeira parte boa, uma entrada boa, forte do Benfica, quer dizer, ao menos o Laje aí tirou algumas notas do jogo que fez contra o Bayern na Liga dos Campeões, que foi com aquela tática que envergonhou todos os benfiquistas. Pronto, aqui perder contra o Bayern não é nada fora do normal.
O que é fora do normal é o Benfica apresentar-se, seja contra qualquer adversário, e não querer ganhar. Claro. Isso é que... Olha, e há aqui dois jogadores que eu queria destacar. Um deles é o António Silva, porque parece-me que está a fazer um excelente Mundial e nós fomos críticos naquilo que era a sua prestação ao longo do campeonato, e agora acho que está confiante, está a acertar nos momentos, praticamente todos os momentos do jogo. E o Renato, que nós temos que também ser justos, e a verdade é que ontem faz um belo jogo até sair, principalmente na primeira parte. E apesar de eu sentir que neste jogo, não vou fazer comparações ao jogo com o Auckland, houve muito pouca pressão quando ele tinha a bola, portanto parece-me a mim que não houve sequer uma avalanche de pressão que te obrigasse realmente a estar nos pincas, portanto acho que lhe deram bastante espaço. Pá, ele em forma pode ser um jogador incrível. É um jogador que faz a diferença. Ele a pegar na bola e ir para a frente e levar o jogo para a frente. Um jogador a comer metros como ele há poucos. E gostei disso, gostei desta performance que ele teve. E agora, resta saber que ele voltou a sair com queixas, se é uma lesão, se não é uma lesão. Ontem, a conferência de imprensa, o Bruno Lage dizia que está tudo bem, vamos perceber o que é, portanto, está tudo bem, vamos perceber o que é. São aquelas contradições que ninguém sabe explicar bem o que é. Pode ser fadiga, não é? Porque a jogar com 37 graus, 37 graus e depois de muito tempo parado. Veio no Jornal Record que acho que ele tem falta de colagênio, pronto, que conseguiram finalmente descobrir qual era o problema, mas tu destacaste bem o António Silva, mas eu quero destacar aí outro jogador, que é o Otamendi. O Otamendi, apesar de eu manter a minha de que o Benfica não pode ir fazer um torneio destes em final da época sem saber se o Otamendi fica, se não fica, portanto as coisas já tinham de estar clarificadas, até podia não ficar e o Benfica jogar com ele até ao último dia, pronto, mas acho que as coisas já deviam estar clarificadas. Mas realmente o Otamendi é um capitão de mão cheia e lá está, eu estou sempre a dizer isto, eu dou muito valor aos pormenorzinhos. Quando acabou, a forma como ele foi ter com o António Silva e lhe deu aquela moral, como foi ter com o Trubin e deu-lhe aquela moral, é de um capitão, Não, sem dúvida alguma. E hoje em dia já, depois de refletir, tu tens uma merda, tu falas e depois a malta ouve o podcast e manda mensagem, isso que é Bruno, tem razão, e deram muita razão na questão do Otamendi. Eu depois estive a refletir e é verdade, o Benfica não pode de todo, e vou mudar aqui a minha opinião, não pode de todo estar à espera de que isto se resolva. Quer dizer, é que depois estas coisas que vão acontecendo só beneficiam é o jogador, e tu podes passar por incompetente por não ter resolvido isto a tempo, certo? E acima de tudo, Gui, aquilo que tu passas para a massa adepta é que o clube não tem rumo. Sim, isto é uma coisa que já tinha que estar resolvida, para o bem ou para o mal. Não é indiferente, é para o bem ou para o mal. Porque não faz o mínimo sentido. Por exemplo, o miúdo da equipa B, o Varela, porque é que não integrou a comitiva, por exemplo? Tu tens o Pavlidis a fazer os jogos todos. Daqui a um mês o Benfica vai ter dos jogos mais importantes da temporada, que é as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Daqui a um mês tens já também a Supertaça. E depois tens a Supertaça e começa logo o campeonato. E agora diz-me, como é que tu vai... Isto é um ano atípico, é um ano anormal. Eu acho que as equipas europeias estão todas em modo fim de... tipo de digressão de final da época, mais do que torneio. Pelo menos até esta fase. Agora, a partir do momento do mata-mata, as coisas agora começam a intensificar e eles começam a entrar mesmo. Espera aí que já agora, já que é assim, vamos dar tudo. Mas, efetivamente, a questão do Di Maria e a questão do Otamendi, para mim, não fazem o mínimo sentido. E agora podes-me dizer, mas no Bayern está lá o Sané, que também já assinou pelo Galatasaray e está lá a fazer a digressão. Ok, mas
não é por isso que eu vou achar que está bem. Como é óbvio. Não acho que esteja bem. Acho que há uma descompensação e uma falta de visão futura para aquilo que se quer da equipa do Benfica, para estarmos a viver isto. Quer dizer, o Prestiani não contou a época inteira e agora está lá sempre os jogos todos. São coisas que me fazem aqui imagina, aqui o caso na apostas do Prestiani eu vejo como preparação na próxima época. Não, eu aí agora, não posso dizer nada. Di Maria 90 minutos. Mas o que eu estou a dizer é, são dois pratos de balança diferentes. Tens um que é Di Marias ou Otamendi que se vão embora ou que estão ali que não sabe se vai embora, se não vai embora, e tens do outro lado que são aqueles jovens que tu tens que apostar agora para ver se dá, se não dá. E isso eu acho bem, como o Sheldrup ter jogado, como devia já ter entrado o miúdo, esqueço-me sempre, João Rego, o Leandro Barreiro, o Leandro Santos, devia ter entrado, o Leandro Santos já devia ter jogado esta época. O João Rego, gostei muito da entrada do João Rego, mesmo ali como falso ponta, porque o Benfica depois abdicou de ponta de lança, também porque não tem mais ponta de lança, só tem o Pavlidis. Gostei muito do João Rego. O miúdo, eu não quero estar aqui a mentir, mas eu acho que o miúdo ganhou as bolas todas de cabeça. Sim. O miúdo conseguiu ganhar as bolas todas de cabeça e assim, ponta de lança, dê oportunidade ao miúdo. Por exemplo, o Renato Sanches é para ficar ou não? Ninguém sabe, é outra. À partida não é? Se não é para ficar, porque é que tu estás a apostar no Renato Sanches Sim, em detrimento de um Rego, de um Tiago Oveia. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido, é isso, é que eu não consigo entender qual é a visão. É que tu olhas a visão que te podem dar de um lado, tu podes concordar ou não, não é? Dizer, eu não ia por aí, mas é a tua opinião, tudo ok. A questão aqui é que aqui é um caminho que tem tantas saídas que tu dizes, mas para onde é que eles querem ir? Parece que é o vento se vai para a esquerda, vamos para a esquerda, se o vento vai para a direita, vamos para a direita, não é? Agora está tudo muito bem, jogamos com o Chelsea. Se o jogo corre mal com o Chelsea, vêm os problemas todos outra vez, vêm as coisas todas outra vez. O Benfica não pode estar dependente disso. Claro, até porque os problemas já lá estão. Não são os resultados que fazem depender o dia-a-dia do Benfica. Não, e neste momento estamos assim. Olha, outra coisa que eu gostava de chamar a atenção é no próximo ano o Mundial vai ser nos Estados Unidos. E começa-me a preocupar aqui alguns problemas que nós estamos a ver, que não podes fazer nada. Estamos a falar do clima, dos jogos que têm que ser adiados por causa de tempestades. Eu não sei bem como é que se vai resolver um Mundial na América exatamente na mesma altura. Não vai ser como está a ser agora. Epá, A ideia da FIFA é fazer sempre um ano antes. Num ano antes fazer o Mundial de Clubes, onde vai ser o Mundial pronto, para testarem, para essas coisas todas. Mas parece-me a mim o Brasil que há muito para fazer agora condições. em 2029. Não me parece que seja. Eu acho que estavas a falar ainda há bocado daquilo que são os clubes brasileiros e os brasileiros a falar e não sei o quê. E eu acho que chega a ser ridículo a quantidade de comentários e tanta coisa que é dita relativamente aos clubes europeus e ao campeonato português e ao campeonato brasileiro, e fazer estas comparações são todas ridículas. Não se pode comparar uma coisa com outra. Mas eles estavam doidos. Não se pode comparar. Eles estavam doidos para fazer esta vingança e para fazer esta comparação. Uma coisa não tem nada a ver com Mas outra. olha lá, mas se é assim, porque é que eles querem todos vir jogar para a Europa? Mas eu acho que vamos lá ver uma coisa. Não há maior fã do futebol brasileiro do que eu. E tu sabes que eu acompanho o Brasileirão, Série A, Série B. Olha lá um belo jogo dos oitavos de final. Palmeiras, Botafogo, isto é um jogaço. Estaduais, eu vejo estaduais, vejo tudo. Portanto, gosto do futebol brasileiro, gosto muito. Mas
estar a comparar uma coisa com outra, eu não estou a dizer que é melhor ou pior. Não se pode comparar. Não se pode comparar. Eu acho que fica mal a eles toda esta basófia, porque, Sandro, tu és brasileiro, aliás, tu és dupla. Não, tu tens dupla. O Sandro tem o passaporte português. Tu tens dupla, mas pronto. Mas deixa-me dizer, e tu como brasileiro, quero que me dês a tua opinião. Atenção que não conseguem ouvir. Ok. Tu não achas mais do que esta basófia estar que é normal? O problema é que uma coisa é adeptos normais, outra coisa são pessoas importantes do futebol brasileiro a dizer as coisas que estão a dizer. Tu não achas que isto reflete um complexo de inferioridade muito grande? Porque quando alguém tem que se vir valorizar a dizer que é melhor do que o outro, é porque tem que haver um complexo de inferioridade. E eu acho que o Brasil e o brasileiro não pode ter esse complexo de inferioridade, porque na realidade o futebol sul-americano, não só o Brasil, mas o Brasil principalmente, Brasil e Argentina principalmente, são os maiores fornecedores de jogadores do mundo inteiro. Portanto, os melhores jogadores são os brasileiros, são os argentinos, não é? E esta basófia toda não faz sentido. Faz-te algum sentido? Certamente já viste TikToks e já viste nas redes sociais essa basófia toda do... Achas que isto faz algum sentido? Não, nenhum. Exatamente aquilo que você falou. Todos criticam, querem ser melhor, mas ao mesmo tempo querem estar aqui também. Não, queres vir para aqui e faço essa análise? Não é para se as pessoas ouvem-te. É rápido. Agora ninguém ouviu o que tu disseste. Ninguém ouviu o que tu disseste. Pronto, mas ele disse que não faz sentido, né? E que está a ser muito, mesmo no Brasil, estão a bater muito nessa tecla e que não faz sentido nenhum. São eles que estão a alimentar esta. Até porque, primeiro, é preciso perceber uma coisa, porque é assim, o Flamengo, hoje, o futebol do Brasil, o Brasileirão hoje, e é preciso as pessoas terem noção disto. O Brasileirão Série A hoje paga mais do que a Primeira Liga Portuguesa. Ok? Não vou, se calhar Benfica, Porto e Sporting entram ali nos máximos, mesmo assim não sei, relativamente com Flamengos e Botafogos e Palmeiras, se as coisas não andam ela por ela. Mas todos os outros abaixo pagam mais do que qualquer clube da primeira Liga Portuguesa. O futebol brasileiro, no futebol sul-americano, o futebol brasileiro está a anos-luz dos outros todos. A Argentina viveu uma crise muito grande financeira, está-se a recuperar agora, perdeu poder financeiro, e isso, tu perdes poder financeiro, perdes capacidade de reter aquilo que é o maior talento que tu tens em casa. E não nos podemos esquecer, o jogador brasileiro, aquele que fora de série, salta para a Europa, é para a Europa que quer ir. Não podemos comparar campeonatos. Não podemos comparar campeonatos. Eu acho que podemos comparar sim equipas, não clubes, equipas. Okay? E as equipas europeias, à partida, estão muito melhor preparadas do que as equipas, neste caso, brasileiras. Uhum. Pois há outra situação que têm falado muito e depois uma mentira contada muitas vezes passa a ser verdade e não pode ser, e fazer aqui esta nota, que é: está-se a falar que desde junho do ano passado até junho de agora o Flamengo tem 70 e tal jogos, o Palmeiras 70 e tal, não sei o quê, o Benfica 50 e tal, não. Mas não nos podemos esquecer que em dezembro, no futebol brasileiro, os clubes brasileiros tiveram férias. O campeonato acabou em dezembro. Depois começa o estadual e muitas das vezes os clubes iniciam com uma equipa
de reserva para dar mais descanso aos outros jogadores. Só quando depois começa o Brasileirão ou numa fase adiantada do estadual é que metem a carne toda no assador. Portanto, nós estamos a falar que num ano jogadores há 6 meses atrás tiveram férias. O europeu não. O europeu teve, os clubes europeus tiveram os campeonatos deles, tiveram o campeonato da Europa, tiveram a Liga das Nações e acaba o campeonato e vão para o Mundial de Clubes. Seguido, isto foi seguido. Podem ter menos jogos, mas são seguidos. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que vamos ser práticos. Agora, as equipas europeias estão em final de época, estão a jogar já depois da época ter terminado, é mais assim, e as equipas brasileiras estão a jogar depois de terem feito 1/3 do campeonato. É só isto. Podem a dizer, e isso estou de acordo, que aquilo que era a Taça Intercontinental ou o Mundial de Clubes antes, quando era coisa, que era em dezembro, e aí sim, aí os europeus estavam com um andamento muito superior. Porquê? Porque iam a meio da época e os brasileiros já estavam em final da época. Pronto. E aí há que reconhecer efetivamente que há essa desvantagem. Claro. Isso é inequívoco, ninguém está a tirar essa desvantagem. Agora dizerem que ao dia de hoje os clubes brasileiros têm mais jogos do que os clubes europeus, é mentira. Podem ter mais jogos, mas no meio desses jogos tiveram um interregno para férias. E os europeus não tiveram. Independentemente disso, e só para terminar, existe a questão cultural. Culturalmente, o brasileiro dá muita importância àquilo que é o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes para eles ou seja, se tu ganhas o Mundial de Clubes, és o melhor clube do mundo. E eles valorizam muito isso. Os europeus não valorizam o Mundial de Clubes. Não valorizam. Valorizam o campeonato interno e a Liga dos Campeões. É o que os europeus valorizam. E tu vês a forma como as equipas europeias têm andado aí. Acredito que agora no mata-mata que a coisa começa a apertar e que eles façam um esforço um bocadinho diferente e se calhar que mudem ali um bocado o chip. Mas isto é uma questão cultural. Não faz sentido. O Brasileirão é um campeonato que eu pessoalmente, muita gente critica-me porque eu gosto de ver, mas eu pessoalmente eu gosto de ver o Brasileirão, gosto de ver os jogos, gosto de ver os jogadores, a matéria-prima que existe lá. Não vamos comparar. O campeonato português é o campeonato português, o campeonato brasileiro é o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é muito mais difícil do que qualquer outro campeonato. Não há hipótese nenhuma. Eu acho que a equipe, se calhar, mais difícil ou tão difícil como o campeonato brasileiro, se calhar só se for o Championship. Sim, a segunda liga inglesa. Se calhar em termos de dificuldade. Eu confesso que não tenho qualquer noção daquilo que é o futebol brasileiro. Tenho que dar a mão à palmatória porque não é aquela lentidão e aquela fraqueza que muitos fazem passar, porque tenho visto agora no Mundial de Clubes o ritmo, tudo bem que tem 1/3 do campeonato feito, podem estar no pico da sua forma, mas não são toscos nenhuns, tem lá jogadores belíssimos. O Palmeiras tem jogadores belíssimos. O Flamengo é uma seleção. O Flamengo é autenticamente a seleção do... O Flamengo é uma seleção. Do Brasil, completamente. Depois o Botafogo, o trabalho do Renato Paiva, aquilo que ele está a fazer, a alma que eles têm a jogar a bola, é espetacular. É espetacular. O próprio Fluminense está a fazer um bom Mundial e o Renato é um treinador que eu gosto, o Renato Gaúcho, que mete as equipas a jogar e costuma ter resultados. Portanto eu gosto do trabalho dele. As equipas argentinas estão um bocado fora disto, portanto acho que isto vai ser entre os europeus e os brasileiros. Acho é que essa basófia toda que tem havido por parte dos brasileiros vai-lhes cair mal, porque isto não é como começa, é como acaba. Claro. Não é? E nós temos um Palmeiras com o Botafogo, um deles vai já ficar de fora.
Sim, o próprio Fluminense está às portas de passar com o Borussia Dortmund. Portanto, o Fluminense, se isso mantiver assim, a passar em primeiro no grupo F, depois vai apanhar os tais PSG ou Bayern Munique ou mais para a frente, né? Mas apanha o segundo do grupo E, que pode ser, por exemplo, o Inter Milão ou o River Plate. Quer dizer, todos os jogos agora vão ser complicados, mas uma coisa tem que ser dita: chegares aos oitavos de final, teres 3, 4 clubes brasileiros, é espetacular. Claro. É óbvio, é espetacular. Claro que sim. Agora, chega desta comparação. E eles vivem para isto. Claro, mas também temos que pôr a coisa no contexto, e o contexto neste momento é este. Epá, e não fomos nós que o escolhemos, nem eles. O contexto é este, não foi a Europa, nem. Quer dizer, foi um contexto. É o que é o Mundial. Mas tu tens muitos campeonatos europeus quase a querer fazer boicote a este Mundial e a próximos que haja. Por isso é que eu tenho algumas dúvidas que este formato se mantenha, porque isto rebenta com os jogadores todos. É que tu não te esqueças que houve o europeu. Tiveste o europeu, tiveste o campeonato, tiveste a Liga das Nações, tens o Mundial de Clubes, tens o campeonato, depois tens o Mundial de Seleções, depois volta, ou seja, tu não paras. E o jogador, agora podem dizer, mas eles ganham muito. São seres humanos e a coisa também quebra. Eu vejo, mesmo as conferências de imprensa do Guardiola e do Luís Henrique, tu vês que aquilo parece que estão ali em modo digressão na China. Muito mesmo. Eu vi viste o vídeo do Guardiola na praia. A jogar na praia, sim. Mas sabes que eu fosse a Champions League, achas que estava... Não, e eu próprio estou a encarar este Mundial assim, quer dizer, agora neste jogo com o Bayern já me entusiasma um bocadinho. O facto de ter ganho o Bayern entusiasma. Agora o jogo com o Chelsea eu já não vou encarar como encarei os outros em qualquer, estava a ver, porque já quero ganhar. Claro. Né? Já quero. Agora entras naquela fase. Eu próprio já digo, isto afinal pode ser engraçado, isto agora é sério. Em que se tu ganhas vais apanhar o Botafogo ou o Palmeiras. Exatamente, e depois a seguir... E depois a seguir podes apanhar um City ou podes apanhar umas Juventus, vamos ver como é que a coisa corre. E ficas ali com um caminho aberto, entre aspas, até uma final com um PSG, ou um Bayern, ou um Real Madrid, ou um City, que são clubes que podem ficar todos daquele lado. E tu começas a fazer contas lá Europeu de 2016, que espera aí que a gente pode ficar no lado melhor da história. E aqui já ficaste no lado melhor. Sim, vamos ver. O City pode passar em segundo. Tu aqui já ficaste no lado melhor. Aliás, porque é assim. O primeiro do grupo G, estamos a falar de Juventus ou Manchester City, quer dizer, estão empatadas. Se o City passar, o City fica do lado do Benfica. Sim. Portanto, ou os Juventus. Ou o City ou os Juventus, mas o City muito mais complicado do que uma Juventus, na teoria. Sim, mas mas tu vais apanhar um ou outro. Sim. Se um Real Madrid passasse em segundo lugar, já terias ali um City contra Real Madrid, por exemplo, já nesta fase. Ou seja, isto está tudo muito em aberto. Nós para a semana já temos isto clarificado, mas temos que ver como é que vamos fazer isto, porque não é nada fácil olhar. Já está ali que o jogo vai ser às 2 da manhã, se o Benfica passar o Chelsea, o jogo depois é às 2 da manhã. Então dá para fazer podcast, pá. Pois é, acabamos e seguimos. 2 da manhã de dia 5. Dia 5, não sei quando é que é. Acho que é no sábado também. Trazer um candidato é trazer o candidato até às 2, exatamente. Mas vamos ver, acho que é um jogo extremamente difícil para o Benfica. O Chelsea tem as valências que tem, portanto vamos ver como é que a coisa corre. Eu acho que o Benfica fica já público. Vamos ver. Eu não vou fazer sequer apostas, porque tudo pode acontecer e depende de como os clubes vão encarar estes jogos. Eu acho que o Benfica pode encarar de uma forma e o Chelsea de outra. Vai depender muito como é que está a ser encarado. Eu estou contigo, acho que estes clubes poderosos, digamos assim, estão a olhar para isto muito como uma digressão, porque para eles isto vale o que vale, mas para um clube como o Botafogo, Palmeiras ou o próprio Benfica, eu acho que tem que olhar para isto como isto agora é para salvar uma época. Portanto, acho que por aqui as coisas podem ser surpreendentes. Não sei se tu viste, não sei se ias falar do Sub-21. Os Sub-21 acabam por
Ficar pelo caminho. Acabaram por ficar pelo caminho. Ainda não é desta que trazemos o caneco. Eu acreditava mesmo que era agora, pá. No escalão de sub-21. Mas não sei se tu viste as declarações do Mateus Fernandes no final, a dizer que ele estava saturado, que queria se desligar do futebol, que estava cansado, estava saturado, que ia de férias, porque foi uma época muito, muito desgastante. Agora imagina estes jogadores que estão lá nos Estados Unidos a jogar em 36, 37, 40 graus. Como é que eles não devem estar? Sem ter férias, sem ter nada. Não, claramente, esquece. E neste caso o Benfica, que eu vou dizer uma coisa: o Benfica, se for eliminado pelo Chelsea, não é nada da normal, pelo poderio financeiro que o Chelsea tem, pelos jogadores que tem. Epá, e era capaz de ser bom, porque dava tempo para dar férias aos jogadores e Sim, para recomeçar. Ser eliminado, estás a ver o lado bom da moeda, estás a ver o copo meio cheio, mas ser eliminado nunca seria bom. Mas obviamente estamos a falar aqui de até que ponto é que ires até uma final não te vai comprometer tudo o resto. Pois é isso. E há que, não digo que o Benfica tem que fazer essa escolha, quer dizer, tem que entrar para ganhar. Sim, isso. Mas obviamente estamos aqui a falar de uma, pá, é consequência do sucesso aí, e cabe ao Benfica depois ter que ter um plantel se calhar um bocadinho maior, mais fresco, para poder fazer isto dessa forma, para poder pelo menos encarar esses primeiros jogos de uma fase inicial da época em que não a compromete, mas consegue salvaguardar os seus jogadores mais cansados, por exemplo. Pá, se jogares com o Tomás no meio, Tomás e ficando o Otamendi, Tomás e António Silva, descansas o Otamendi, enfim, acho que pode haver ali soluções. O problema é que entras pré-eliminatórias de Liga e não podes facilitar. Sim. Aí não. Como é óbvio. Mateus Fernandes, fala-se de Mateus Fernandes para o Benfica. Epá, Mateus Fernandes, João Palhinha. Eu não acredito em nenhum. Não acredito no Tiago Almada. Agora a questão do Lille estar com esta questão de poder jogar na segunda liga, mas do Lyon. Mas vai recorrer e provavelmente terá uma resposta positiva, imagina, 2 semanas antes do campeonato começar. Não acredito que vá desbaratar o seu plantel. Obviamente, como tu disseste há bocado, a Almada seria inacreditável, mas 30 a 40 milhões acho que são valores que o Benfica não pode de todo almejar. Mas fica até a organizar a casa depois disto acabar. Tem que vender o que tem a vender, ficar com o que tem a ficar e comprar o que tem a comprar. Já gastou 10 milhões no lateral direito. Sim. Investiu. Já investiu, sim. Eu acho que é um investimento. Acho que é um jogador que vai dar certo. Mas Mateus Fernandes eu não me importava. Nada mal, não era nada mal. Que ele viesse. Gosto. Tem a formação toda do Sporting, mas gosto muito dele. Não, e faz um europeu até bastante positivo, pá, eu fiquei até impressionado com a qualidade que ele tem e era sempre mais um a acrescentar. Já estou a ficar tramado, porque são 8h30, já estou aqui todo, já estou a receber aqui ameaças de morte. Já? Não, mas também já está quase. A seleção, visto o jogo? Não vi. Não viste o jogo? Não. Portugal jogou com um a mais durante 1 hora ou mais e falha um penalti através do Kenda e os Países Baixos sempre tiveram sempre uma postura muito forte em campo, e bem, numa transição mataram o jogo e Portugal não conseguiu concretizar ali algumas oportunidades que teve, definir da melhor maneira. Tenho pena, porque eu achava que era desta mesmo. Não tendo nenhum craque que se destacasse, mas acho que era desta. Acho que como equipa, acho que era desta. Olha, eu acho que no final do jogo, quando o Rui Borges, basicamente, por outras palavras, o Rui Jorge coloca o lugar à disposição. Por outras palavras, ele disse: acho que o meu contrato termina hoje, numa pergunta do futuro. Eu tenho gostado tanto do trabalho dele que há uns tempos eu até achei que era o caminho natural para chegar a selecionador principal. Acho que não deve ser um resultado deste europeu que o deve afastar
porque eu tenho reconhecido um trabalho inacreditável daquilo que é as camadas jovens e aquilo que os miúdos têm feito, e não vejo também ninguém melhor do que ele para vir a seguir e agarrar. Agora, pode ser que ele já tenha aqui outra ambição de treinar Sabes que eu vejo um bocado clubes, porque também, apesar de ser o melhor emprego do mundo, se calhar é um bocadinho chato, às tantas já são muitos anos disto, e é frustrante cada vez que ele chega a estas fases finais não conseguir realmente aquilo que quer, e eu fico sempre a achar que isso está guardado para ele algum dia, mas percebo que ele próprio já coloca estas dúvidas, não é? Eu por acaso penso o contrário. São 15 anos que ele está no Sub-21. 15 anos é muito tempo. 15 anos, nunca ganhou nada, tem 2 finais perdidas. Eu acho que o futebol, como na vida, são feitos de ciclos, e eu não sei até que ponto é que o ciclo acho que não se deveria mudar o ciclo. Acho que é benéfico, acho que poderia ser benéfico. Mas eu gosto muito do Rui Jorge, também estou contigo, gosto do Rui Jorge. Acho que gostava de ver o Rui Jorge agora a assumir um clube, portanto, como um trabalho de clube e não de seleção. É isso mesmo. Estás a pôr aí Estava a ver o resultado agora do futsal. Prefiro nem dizer como é que isto está, que é para depois isto não dar uma grande... Não, até agora está bom. Agora está o Benfica a ganhar ao Sporting. Se o Sporting ganhar é campeão. Se o Benfica ganhar, empurra tudo para o quinto jogo. Portanto, no último jogo empataram 5-0, não foi? Foi, não correu nada bem. Não correu nada bem, mas agora está a ganhar, e vamos ver como é que acaba. Está a jogar em casa, o pavilhão está cheio, o jogo está frenético, o ambiente está inacreditável. Portanto, vamos ver como é que a coisa corre. Está em aberto até a esta hora que nós estamos a gravar isto. Está feitinho? Ok, pá, para mim sim. Por andar? Está coisa, tens que ir ver a estreia de um filme. Tem que ser, senhor. És um VIP, és um privilegiado. Não, já estreou e já está em todo lado. Pelo que o Zuka estava a dizer, os Zucas quando falam, Nix, és um VIP. Caraças, meu. Está preso, esteve preso, Sandro, esteve preso. Estava no Big Brother, não sabia o que é. Entravas no Big Brother? Não, esqueci isso. Eras capaz de entrar no Big Brother se pagassem um bom cachê. Provavelmente não ia receber porque aí andava a tromba em alguém. Provavelmente andava a tromba em alguém. Não era? Não, esqueci isso. Certeza. Está feitinho ou não? Está feito. Bora, meus queridos, deixa-me só mandar um agradecimento aos nossos patrocinadores antes que isto termine. Cló.pt, xsports.pt, Barbarias Benevidovic. E é verdade, hoje lá o teu filho, correu bem? Correu, sim. Isso é que interessa. Correu, sim. Eu não posso dizer que tu foste lá porque notava-se logo que realmente tinhas lá ido. E também há muito Visual e há muito Create, e hoje foi o Sandro aqui a picar e a levar isto até vocês. Portanto, muito obrigado a todos. Até para a semana. Vamos dar novidades, ok? Se realmente se confirmar o candidato da próxima semana, Cristóvão Carvalho, nos próximos dias estamos a anunciar a data. Preparem as vossas perguntas. Preparem as perguntas. Vamos embora. Grande abraço. Abraço. Até para a semana.